Revisão Final Concursos. Afiando o conhecimento para cravar a sua vaga. Olá, pessoal, e bem-vindos de volta ao Revisão Final Concursos. Eu sou Milton Santos e hoje vamos continuar nossa jornada pelo universo da tecnologia da informação para o concurso da Polícia Federal. No nosso último encontro, desbravamos os conceitos iniciais de Big Data. Exatamente, Milton. Eu sou a Carolina de Jesus e no episódio anterior definimos o que é Big Data, seu objetivo, os tipos de dados e as formas de armazenamento como Data Lake e Data Warehouse. Se você não ouviu, recomendamos fortemente que o faça, pois a conversa de hoje parte daquela base. Hoje, vamos aprofundar ainda mais, Carol. Falaremos sobre as famosas dimensões do Big Data, os Vs, que vão muito além dos três iniciais. Vamos explorar as arquiteturas lambda e kappa, as camadas lógicas de uma solução e, claro, tudo recheado de questões para solidificar o conhecimento. Preparados? Então, vamos lá. Bloco 1. Big Data versus Small Data e o que é e não é a análise de Big Data. Para começar, vamos reforçar uma distinção importante: Big Data versus Small Data. Enquanto Big Data lida com grandes volumes, variedade e velocidade de dados, o Small Data refere-se a dados disponíveis em uma quantidade mínima suficiente para a compreensão humana. Pense em uma planilha de vendas de uma pequena loja. Isso é Small Data. Certo. E o que define a análise de Big Data? Segundo a Intel, Carol, é uma estratégia baseada em tecnologia que permite obter insights mais profundos e relevantes sobre clientes, parceiros e o próprio negócio, garantindo uma vantagem competitiva. É trabalhar com conjuntos de dados cujo tamanho e variedade estão além da capacidade dos softwares de banco de dados tradicionais. Além disso, Milton, é importante frisar que a análise de Big Data é distribuída por natureza, ou seja, o processamento vai até onde os dados estão para maior eficiência. E ela permite o processamento contínuo de dados em tempo real, possibilitando decisões mais rápidas. É um novo paradigma onde a TI colabora com usuários de negócio e cientistas de dados para resolver problemas. E o que a análise de Big Data não é? Primeiro, não é só tecnologia. É sobre explorar fontes de dados para ganhar insights. Não é só sobre volume, mas também sobre variedade, velocidade e, o mais importante, o valor derivado dos dados. E um ponto crucial: não é mais algo exclusivo de gigantes como Google ou Amazon. Suas aplicações hoje chegam a todas as indústrias. E atenção, concurseiro, a análise de Big Data não é um substituto para bancos de dados relacionais ou data warehouses. Dados estruturados continuam sendo de importância crítica para as empresas. No entanto, esses sistemas tradicionais podem não dar conta das novas fontes e contextos do Big Data. Vamos à primeira questão de hoje. Julga assertiva. A análise de Big Data, por sua natureza distribuída e focada em dados não estruturados, substitui completamente a necessidade de bancos de dados relacionais tradicionais, que se tornaram obsoletos. Certo ou errado? Errado. Como acabamos de ver, Milton, a análise de Big Data não substitui os bancos de dados relacionais. Ela os complementa, pois os dados estruturados continuam sendo de vital importância para as organizações. Próxima. O conceito de análise de Big Data restringe-se ao processamento de grandes volumes de dados, sendo a variedade e a velocidade de geração desses dados aspectos secundários. Certo ou errado? Também errado, Carol. O material da Intel é claro ao afirmar que Big Data não é somente volume, mas também se refere à variedade e à velocidade. Ignorar esses outros Vs é um erro clássico. Bloco 2. As dimensões do Big Data. Os 7 Vs. Falando em Vs, vamos aprofundar neles. A literatura começou com 3 Vs: volume, variedade e velocidade. Depois evoluiu para 4, com a veracidade, e 5, com o valor. Hoje, já falamos em 7 Vs, adicionando visualização e variabilidade. Vamos passar por todos. Começando pelo volume, refere-se às grandes quantidades de dados na casa dos terabytes, petabytes ou até exabytes. A tecnologia de Big Data permite lidar com esse volume, guardando os dados em diferentes locais e juntando-os via software.
A velocidade diz respeito à rapidez com que os dados são produzidos e precisam ser tratados. A tecnologia de Big Data nos permite analisar dados no momento em que são gerados, sem a necessidade de primeiro inseri-los em um banco de dados. Um exemplo clássico é a detecção de fraude em tempo real numa transação de cartão de crédito. A variedade é a capacidade de lidar com múltiplos formatos de dados, estruturados, como números em databases, e não estruturados, como textos, e-mails, vídeos, áudios, etc. O quarto V é a veracidade, que garante a confiabilidade dos dados. Não adianta ter um volume imenso de dados variados e velozes se não forem confiáveis. A veracidade está ligada à proveniência e à confiabilidade da fonte dos dados. O quinto V, e talvez o mais importante para o negócio, é o valor. Os dados devem agregar valor ao negócio. A análise dos dados precisa trazer benefícios que compensem o alto investimento na tecnologia. Agora, os dois Vs mais recentes. A visualização busca tornar os dados compreensíveis para os analistas. Gráficos tradicionais não funcionam para plotar 1 bilhão de pontos, então são necessárias novas formas de representação, como mapas de árvore ou diagramas de rede. E, por último, a variabilidade. Ela pode se referir à inconstância na velocidade dos dados, com picos sazonais ou gerados por eventos, ou à complexidade gerada pela multiplicidade de fontes, que exige um grande esforço de conexão, integração e limpeza dos dados. Vamos testar esses conceitos? A dimensão velocidade do Big Data implica que, devido à rapidez da geração de dados, é obrigatório que todos os dados sejam primeiramente armazenados em bancos de dados relacionais antes de qualquer análise. Certo ou errado? Assertiva errada. É exatamente o contrário, Milton. Uma das grandes vantagens da tecnologia de Big Data é permitir a análise dos dados no momento em que são gerados, sem a necessidade de inseri-los previamente nos bancos de dados. Mais uma. A veracidade dos dados, em um contexto de Big Data, refere-se exclusivamente ao volume de dados coletados, pois um maior volume tende a diluir eventuais inconsistências. Certo ou errado? Totalmente errado, Carol. Veracidade não tem a ver com volume. Ela se refere à confiabilidade, proveniência e contexto da fonte de dados, garantindo que a informação seja fidedigna para a análise. Bloco 3. Arquiteturas de Big Data, Lambda e Kappa. Certo. Com o volume e a velocidade dos dados crescendo, surgiram novas arquiteturas para lidar com eles. As duas mais famosas em provas são a Lambda e a Kappa. A principal diferença entre elas, Milton, é o fluxo de processamento de dados. Para entender isso, precisamos diferenciar processamento em lote, batch, que tem começo e fim, de processamento em streaming, que trata continuamente novas informações à medida que chegam. A arquitetura Lambda, proposta por Nathan Mars, cria dois caminhos para o fluxo de dados. 1. Camada de lote, batch layer ou caminho frio. Armazena todos os dados de entrada em sua forma bruta e executa o processamento em lote sobre eles. O resultado é uma visão completa e precisa, mas com alta latência. 2. Camada de velocidade, speed layer ou caminho quente. Analisa os dados em tempo real, focando em baixa latência, mesmo que isso signifique alguma perda de precisão. A resposta a uma consulta na arquitetura Lambda é construída combinando os resultados da visão em lote, do caminho frio, com as visões em tempo real do caminho quente. A grande desvantagem da Lambda é a sua complexidade, pois a mesma lógica de processamento precisa ser implementada e mantida em dois lugares diferentes. E para resolver essa complexidade, Jay Krebs propôs a arquitetura Kappa. A ideia aqui é mais simples. Todos os dados fluem por um único caminho, utilizando um sistema de processamento de fluxo, streaming. Na capa, todo o processamento de eventos é feito no fluxo de entrada e persistido como uma visão em tempo real. Se for necessário recalcular todo o conjunto de dados, o que a camada de lote faz na Lambda, a solução é simplesmente reproduzir todo o fluxo de eventos desde o início, geralmente usando paralelismo para acelerar o processo.
Ela elimina a redundância da camada de lote. Vamos a mais uma questão. A arquitetura Lambda simplifica o processamento de Big Data ao utilizar um único caminho de fluxo de dados, baseado em streaming, eliminando a necessidade de uma camada de processamento em lote. Certo ou errado? Assertiva errada. A descrição é a da arquitetura Kappa, Milton. A arquitetura Lambda é caracterizada justamente por ter dois caminhos, um de lote, caminho frio, e um de velocidade streaming, caminho quente. Próxima questão. Uma das principais desvantagens da arquitetura Lambda é a sua complexidade, decorrente da necessidade de manter a lógica de processamento duplicada em duas camadas distintas, a de lote e a de velocidade. Certo ou errado? Agora sim, Carol, a assertiva está certa. Essa é exatamente a crítica que levou ao desenvolvimento da arquitetura Kappa. A complexidade de gerenciar a lógica duplicada nos caminhos frio e quente é a principal desvantagem da Lambda. Bloco 4. Camadas lógicas de uma solução de Big Data e governança. Para finalizar, vamos falar da estrutura de uma solução de Big Data. Ela pode ser organizada em camadas horizontais e verticais, correto, Carol? Isso mesmo, Milton. As camadas horizontais seguem o fluxo dos dados, de baixo para cima. Fontes de Big Data. Inclui todas as fontes de dados, sejam de sistemas legados, dispositivos inteligentes ou mídias sociais. Tratamento e armazenamento de dados. Responsável por adquirir e converter os dados para um formato adequado para análise. Análise. Lê os dados tratados para produzir insights, localizar entidades e aplicar os algoritmos necessários. Consumo. É a camada que consome a saída da camada de análise, seja através de visualizações, relatórios ou outros processos de negócio. E as camadas verticais são aquelas que afetam todos os componentes das camadas horizontais. São elas: integração de informações, responsável por conectar as várias fontes de dados. Governança de Big Data, ajuda a lidar com as complexidades, o volume e a variedade dos dados. Gerenciamento de sistemas, inclui monitoramento, gerenciamento de logs, recuperação de sistema, etc. Qualidade de serviço, define política de qualidade, privacidade, segurança e filtros de dados. O ponto sobre governança é extremamente importante para a prova da PF. Estamos falando de definir políticas e processos para monitorar, estruturar, armazenar e proteger os dados. Isso inclui questões de segurança e privacidade, como definir quais dados podem ser acessados ou criptografados, quem pode ver os dados brutos e os insights, e garantir o cumprimento de regulamentos. Últimas questões de hoje. Nas camadas lógicas de uma solução de Big Data, a camada de consumo é responsável por adquirir os dados de diversas fontes e convertê-los para um formato adequado à análise. Assertiva errada. Essa descrição é da camada de tratamento e armazenamento de dados. A camada de consumo é a que utiliza a saída fornecida pela camada de análise. Para fechar, a governança de Big Data, por ser uma camada vertical, trata de aspectos que afetam todos os componentes horizontais, incluindo a definição de políticas de segurança, privacidade e conformidade para o uso dos dados. Certo ou errado? Perfeito! A assertiva está certa, Carol. A governança é uma camada vertical que perpassa todo o fluxo de dados, sendo responsável por definir as diretrizes e processos para monitorar e proteger os dados, incluindo políticas de segurança e privacidade. E com isso, fechamos nossa segunda e profunda parte sobre Big Data. Cobrimos desde as dimensões e o que é e não é a análise, até as arquiteturas e camadas de uma solução completa. Foi um episódio denso, mas essencial. O nível de detalhe que a prova da PF pode cobrar em TI exige essa profundidade. A nossa dica é: ouça novamente, faça anotações e, principalmente, entenda a lógica por trás de cada arquitetura e camada. Exatamente, Milton. Esperamos que este guia ajude você a se sentir mais seguro com esse tema. Siga o nosso podcast, compartilhe com os amigos e nos vemos na próxima revisão.
foco total na reta final e até lá! Revisão Final Concursos. O ponto final na sua preparação.